Olá, ouvintes da Rádio Manda News, bem-vindos a mais um Fliperama. Hoje a gente vai falar com um amigo meu, o Vitor Maurel. Boa tarde, falei pessoal. seu nome certo, Vitor? Falou meu nome certo. O que é raro, devo dizer. E a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos jogos que marcou minha infância, que marcou a infância de muita gente, The Legend of Zelda. Grande Zelda. Um clássico da nossa querida Nintendo. Uhum. E Vitor, qual é a sua relação com o Zelda? Como você começou, como você conheceu Legend of Zelda? Como eu conheci Zelda? Então, foi de uma forma um pouquinho inortodoxa, digamos assim. Eu conheci por causa de Smash Bros, né? Uhum. Era um jogo do Nintendo 64. E eu era muito criança ainda na época, né? Eu só conhecia Pokémon, Mario, essas franquias mais básicas que toda criança conhecia. Aí eu tava na loja de games e vi esse jogo com o Mario e o Pikachu na capa. Tipo, não teve como recusar, sabe? Eu peguei esse jogo na hora. Aí tinha um menino verde ali no meio, assim. Exatamente. Entre tantos personagens lá, tinha o tal do Link. E meio que por conta dele, eu fui inclinado a pegar outros jogos na locadora, né? Por exemplo, eu vi o Fox na capa do Star Fox. Eu falei, vou pegar o Star Fox, né? E a mesma coisa aconteceu com o Zelda. Eu vi a parte de trás da capa. E olha só, é o Link do Smash. Pô, vamos jogar. E foi isso. Peguei o Ocarina of Time numa locadora pra ficar apaixonado pela franquia pra sempre. Então, seu primeiro Zelda foi o Ocarina of Time. Justamente. Passei muitas horas da minha infância jogando. E você chegou a jogar o Ocarina of Time do 3DS, o remake? O remake, nossa, com certeza. Peguei o 3DS e veio junto. E por que Zelda é uma das suas franquias favoritas? Por que você tem tanto apreço, assim, por Zelda? Olha só, Zelda, eu joguei muito numa época que eu não jogava muito RPG. Então, pra mim, era uma série que simbolizava muito essa coisa de você estar numa aventura épica pra salvar o mundo, ao mesmo tempo que você tem a liberdade pra fazer o que você quiser, sabe? Uhum. Por mais que a gente tenha esse debate hoje em dia de se Zelda é ou não um RPG, pra mim, Zelda era o RPG pra mim, sabe? Era as minhas aventuras na infância. Porque o pessoal considera muito RPG, que você tem que ter todo aquele sistema de níveis, de evolução. E Zelda realmente não tem isso, não tem, por exemplo, uma árvore de habilidades que você pode customizar o seu personagem. Exatamente, a gente não tem atributos numéricos e esses valores assim. É tudo questão da aventura em si, sabe? Exatamente, em questão de roteiro, por exemplo, você você vive a história do Link pra salvar a Zelda, tipo, em todos os jogos. Uhum. E a rota que você faz pra isso é por conta sua escolher. Exato, por conta própria, né? Tanto que o nosso protagonista é mudo, né? Ele não fala absolutamente nada e deixa tudo na nossa interpretação. Sim, tipo, você acaba se vendo no Link. Exatamente. Ele acaba virando você dentro do jogo. Tá no nome dele, né? Link é o elo entre o jogo e o jogador. Exatamente. Uhum. E qual foi o Zelda que mais te marcou, assim, sem ser o seu favorito, mas algum que mais marcou a sua vida? Um que me marcou bastante... Olha, acho que eu posso dizer o Twilight Princess, porque foi o primeiro que eu joguei depois do Ocarina. Eu pulei o Wind Waker na época do GameCube, eu não joguei os Zeldas portáteis, e eu redescobri a franquia no Twilight Princess quando isso saiu. Uhum. Foi meio que um choque pra mim, né? Porque fazia tanto tempo que eu não jogava Zelda e quando eu voltei, nossa, tá tão bonito, olha pra esses gráficos, meu Deus do céu, esse mundo é tão grande. Foi um jogo bem importante pra mim. Acho que, na verdade, foi esse que me fez amar Zelda de verdade, sabe? Por mais que eu já jogasse o Ocarina quando eu era criança, esse que me fez querer conhecer a franquia, jogar todos os jogos, ficar fissurado na história. O meu caso, por exemplo, eu sempre fui mais ligado aos Zeldas de portáteis, né? Eu comecei... o meu primeiro Zelda, se eu não me engano, foi o Phantom Hourglass do DS. DS, né? Eu não curti muito. Dei uma outra chance pra franquia com o Spirit Tracks. Aí eu me apaixonei de vez. Uhum. E peguei o Nintendo 3DS, peguei o Ocarina of Time no 3DS. Eu sou um pouco julgado porque eu só joguei o Ocarina no 3DS, eu não cheguei a jogar o Ocarina no 64. Ah, sim, foi mais recente então, né? Porque muita gente fala, você perdeu a experiência original e tudo mais, mas aí eu digo, poxa, mas é o mesmo jogo, sabe? Eu vivi a história, eu zerei o jogo, sabe? Eu fiz tudo, eu só não joguei no 64 porque eu não tinha dinheiro na época pra comprar. Sim. Sabe? Meu primeiro console foi um PS2. Então, eu realmente não tive contato com o Nintendo 64. Não tive GameCube, não tive Wii. Só fui conseguir ter meus consoles agora. Mas, a franquia Zelda, pra mim, tem também um significado bem, bem grande. E foi a partir desses jogos novos que eu fui buscar jogar os jogos antigos também. Cheguei a jogar o Minish Cap, joguei Minish Cap é muito bom.
Joguei o Wind Waker depois, sem ser a versão do Wii U. Joguei a versão do GameCube. Eu acho que pra mim isso funciona. Tipo, não importa quando você pega um jogo pra ser apresentado a ele, pra começar. O importante depois é você curtir e se divertir com ele. Exato. Por mais que você perca um pouco da perspectiva da época, o jogo ainda assim, se ele for bem feito, ele vai ser atemporal, né? Você pode jogar ele na época que você quiser e ele ainda vai ter pelo menos parte do brilho dele. Eu diria a mesma coisa do Ocarina of Time. Por mais que você não tenha visto a revolução da época, que tanta gente hypa na internet, o jogo ainda é bom pra caramba, sabe? Sim. E ainda é o pilar que sustenta a base de quase todos os Zeldas 3Ds que vieram. Você consegue ver a influência dele em todos os outros Zeldas. Exatamente, aquela... a questão de toda como você segue a história, os objetivos, os templos, tudo isso os Zeldas mais novos pegam do Ocarina of Time. Isso não é uma coisa ruim. Isso funciona muito bem. Exato. E pra você, qual é o melhor Zelda? Vamos criar um pouco de polêmica aqui hoje. Essa pergunta é complicada, né? Não importa o que eu responder, eu vou tomar uma facada. Seguinte, eu vou tentar responder ela como qual é o melhor Zelda no quesito de segue as temáticas da série Zelda, qual que melhor segue as influências da série e qual é o melhor jogo overall num cenário de videogames hoje em dia. Vamos lá então. Olha, eu acho que um Zelda muito sólido, assim, que eu consigo encontrar muitos poucos problemas como um jogo de Zelda, não como necessariamente um jogo em si, seria o A Link to the Past. Porque o A Link to the Past foi basicamente ele que criou a fórmula do Ocarina. Nem todo mundo sabe disso, a maioria das pessoas atribui todos os méritos pro Ocarina of Time, mas o A Link to the Past que criou toda essa estrutura de a gente ter tantos templos pra seguir, de ter 3 templos iniciais e logo depois você pega uma espada maneira pra depois desbravar a parte mais difícil do jogo. Tudo isso foi atribuído ao A Link to the Past e ele ainda faz algumas coisas que hoje em dia a gente não costuma tanto fazer. O que eu quero dizer com isso? Desde o Ocarina of Time, isso foi uma coisa que ficou ficando mais acentuada com o passar do tempo, Zelda foi cada vez segurando mais a sua mão, digamos assim. Até culminar no Skyward Sword, né? Tem muita gente que não gosta desse jogo porque parece que o jogo tá o tempo todo carregando você a outros lugares, né? Ele vai cada vez ficando mais amigável pro jogador, mas até num nível um pouco exagerado, né? Exatamente. A gente pode discutir que isso é uma questão de game design, só que até certo ponto isso começa a ficar irritante, né? O A Link to the Past, por outro lado, faz tudo isso que a gente gosta da franquia, da progressão, dos tempos da história, de salvar Zelda, mas ao mesmo tempo ele é muito livre, sabe? Por mais que ele coloque uma numeração na tela pra você ir de templo 1 até o templo 8, você pode seguir na ordem que você quiser, sabe? Ele é muito livre, digamos assim. Eu não sei, eu acho que ele fundamentou princípios muito importantes pra franquia e ele não costuma ser muito bem olhado pras pessoas que estão adentrando nos jogos da série. Agora, a respeito do melhor jogo no cenário de games atual, eu vou ter que dizer que é o Breath of the Wild. Esse jogo foi muito bem construído, gente. Por mais que ele quebre todos os fundamentos da franquia Zelda, é uma delícia de se jogar. O Breath of the Wild foi uma revolução, né? Foi um Zelda em mundo aberto, assim, que você pode fazer tudo que você quiser. Você pode seguir a trilha que você quiser. É o RPG levado ao extremo, né? Exatamente. Ele pegou, assim, as melhores coisas do RPG ocidental com as coisas que fazem Zelda ser Zelda, misturou tudo e tornou um jogo que hoje é referência pra indústria, sabe? Você vê os painéis da Nintendo na Game Developers Conference, eles explicando como que criaram o jogo. E são coisas tão idiotas assim que você consegue pegar de fundamentos, de ensinamentos de design e aplicar num jogo desse tamanho de forma que ninguém percebe, sabe? A construção do Breath of the Wild foi sensacional e hoje em dia a gente tem esse jogo que provavelmente vai ser um exemplo pra franquia por muitos anos. Você acha que o Breath of the Wild tem chance de levar algum prêmio ainda esse ano? Olha, honestamente, eu aposto fichas que ele vai receber o jogo do ano. Esse ano a gente tem bastante concorrente de peso com ele, até mesmo o próprio Super Mario Odyssey, que também tá como grande concorrente para jogo do ano. Tem gente falando que Cuphead pode ganhar jogo do ano também, mas não sei, né? Eu tenho minhas opiniões sobre esse jogo, um pouco controversas, mas enfim. A gente tem grande concorrente. Pois é. 2017 em geral foi um ótimo ano pra videogames, né? A gente teve vários lançamentos indies, lançamentos AAAs, a Nintendo se reerguendo das cinzas com os jogos do Switch. Eu acho que vai ser uma competição acirrada, mas cara, Zelda Breath of the Wild foi tão bem feito, por mais que ele tenha as falhas dele, eu acho que ele leva, assim. E você chegou a jogar o Breath of the Wild no Wii U ou no Nintendo Switch?
Ah, eu joguei no Wii U. Eu não tinha o Switch na época que o jogo saiu. Foi meu, vou jogar, não importa onde. É, exatamente. Não quero saber se é a versão pior. Eu quero jogar esse jogo. Mas acaba que no final não tem muita diferença entre um e outro, né? Tipo, é uma diferença gráfica quase mínima. É, exatamente. Ou você chega a ver alguma diferença entre o Zelda do Wii U e do Switch? Hoje em dia tem uma diferença maior, porque o jogo recebeu um monte de update pro Switch, então ele roda a 30 frames por segundo bem certinho. Mas na época que saiu não tinha praticamente diferença nenhuma. Os dois jogos rodavam quase igual, tinha umas quedas de frame aqui e ali, e é isso aí. Na real, quem mais foi prejudicado com isso tudo foi a versão de Wii U. Porque nos primeiros trailers o jogo tinha algumas funções com gamepad, sabe? Você poderia dar zoom no mapa enquanto você tá jogando o jogo. Pra você olhar pros lugares você tinha que levantar o gamepad, ele tinha umas funções legais. Mas desde que o jogo foi anunciado pro Switch, tudo isso sumiu e no jogo final essas funções não existem mais, sabe? Então se teve alguém que foi prejudicado com essa divisão de console, não foi o Switch não, foi o Wii U. Mas no caso do Switch, não tem nada que o jogo se aproveite do uso dos Joy-Cons do Switch? Olha, a filosofia da Nintendo, pelo que eu entendi, foi criar uma experiência de jogo que pudesse ser idêntica tanto com o Wii U quanto com o Switch. Então, se tem alguma funcionalidade do Switch, não é nada que o Wii U não vai ter. Isso, por exemplo, inclui sensores de movimentos para certos puzzles ou mecânicas. O Wii U também pode fazer isso, sabe? Não tem nada exclusivo de plataforma. Eu acho assim, que o Nintendo Switch ele tá vindo como uma aposta nova pra Nintendo, né? Eu não sei se você viu, mas por exemplo, o 3DS provavelmente, acho que meio de 2018 vai ser o ponto final do 3DS, né? Que nada mais grande vai ser produzido pra ele. Isso aí. Você acha que o Switch ele vai, por exemplo, comer o papel que os portáteis da Nintendo têm, que ele vai ser tipo o único console que a Nintendo vai se focar, ou você acha que eles vão lançar um outro portátil? Olha, a Nintendo disse que o Switch não é um portátil nas entrevistas dela, mas eu sinceramente duvido um pouco. Se você ver de uns anos pra cá, a Nintendo teve um prejuízo muito grande na seção de consoles dela, né, por causa do Wii U. Foram, 3 anos tendo prejuízo, os funcionários da Nintendo tendo que cortar os salários dele pela metade. Mas ao mesmo tempo isso não acontecia com o 3DS. O 3DS sempre gerou lucro pra Nintendo desde sei lá, o primeiro ano. No primeiro ano eles tiveram um pouco de prejuízo, depois eles começaram a se dar bem. Então, talvez seja uma boa ideia eles cortarem de vez essa divisão de portátil e console. O mais importante, eu diria, vai ser a questão do preço. Porque se ele for com um preço de console, talvez ele não venda tão bem quanto o portátil. Mas se eles conseguirem criar um meio termo assim interessante, aí pode ser algo legal pra combinar. Digo, o Nintendo Switch já tá fazendo sucesso nos Estados Unidos, no Japão, então nem se fala, né? Acho que já é o 4º mês consecutivo que ele é o console mais vendido. Tudo bem que ele não tá concorrendo com lançamentos de consoles, mas ele ainda tá se mantendo pelo 4º mês como o console mais vendido por enquanto. Sim, exatamente. Então, quem sabe, né? Talvez cortar essa divisão de console e portátil seja até melhor, porque você também não divide sua base de jogador e de consumidor. Você tá focando tudo num produto só. Pode ser que isso funcione. Exato. A Nintendo já se reinventou várias vezes, né? Quando o GameCube não deu certo, ela mudou a marca dela pra marca do Wii. Aí agora o Wii U não deu certo, ela se reinventou mais uma vez pro Switch. É uma equipe de designers no Japão, não necessariamente pessoas de negócios, né? Eles são primariamente designers. Então sempre que alguma coisa dá errado, eles se reinventam. E que bom, né, que eles conseguem fazer isso. Assim, a minha visão sobre o Wii U e o Switch é que, pra mim, pareceu que o Wii U foi um grande protótipo pro Nintendo Switch, porque os dois têm aquela premissa parecida de ter o console na sua mão enquanto você joga, tipo, o controle inteiro, uma tela ali pra você interagir, só que o Wii U não deu tanto certo. Sim, sim. Até porque ele usava o nome de uma marca que já era consolidada, que era o Wii, por ser um videogame com sensor de movimento e tudo mais. Chegou o Wii U e não puderam ter a mesma experiência que o Wii, vamos dizer assim. Exato. Foi toda uma questão de fatores na época, né? Eles não conseguiram divulgar bem na E3, que foi quando eles mostraram o console. Todo mundo saiu da E3 se perguntando, o Wii U é um console ou é um controle? Porque eles não mostraram imagem nenhuma do console, eles só mostraram do controle. Eles queriam enfatizar que aquilo era a experiência. Então isso gerou muita dúvida até o console sair. E o nome não ajudou também. O nome era, como você falou, era o Wii U. Pareceu que é uma extensão da marca do Wii. Exatamente. Tipo, eu achei que não teve aquela individualidade. Tipo, eu já tenho o Wii, pra que eu vou querer um Wii U, sabe? Por mais que tenha jogos um pouco melhores, com gráficos melhores, mas, sabe, o Wii U é como se fosse um pacote de expansão pro Wii. Exatamente. Vamos dizer assim.
Provavelmente eles tentaram fazer alguma coisa como o Nintendo e o Super Nintendo, mas faltou aquele impacto, sabe? Não é o Super Wii, é o Wii U, é a tabletzinha. Será que se o nome dele fosse Super Wii, será que ele teria uma aceitação melhor do público? Ah, sei lá, cara, quem sabe. Porra, super é um nome forte, você vê um negócio super... Caraca, esse aí é bom. Esse daí vai dar certo, hein? Aham. Vamos fazer um intervalinho agora pra vocês curtirem um pouco de música e daqui a pouco a gente tá de volta. Estamos de volta e a gente vai fazer uma pequena análise sobre a timeline de Zelda, não a timeline histórica, porque essa daí a gente levaria meia hora pra fazer. Realmente. Mas vamos comentar um pouquinho de cada jogo, porque por mais que Zelda seja uma franquia grande, não tem aquele número imenso de jogos pra gente analisar. Tipo, é um número ok. Vamos começar então, Vitor? Bora?
Começar lá em 86 com The Legend of Zelda, o primeiro. The Legend of Zelda. Quais são suas opiniões sobre esse jogo? Provavelmente o Zelda mais arcaico que a gente tem hoje em dia, né? São os princípios mais básicos de Zelda possíveis. É andar, chegar nas dungeons, acertar os caras com as espadas. Os chefes nem tem puzzles. Mas eu imagino que pra galera da época que jogava jogos do Nintendo devia ser o Breath of the Wild deles, né? Exatamente, devia ser, Andar meu pelos Deus do campos, céu. poder ir pra qualquer lado da tela. Olha essa arquitetura desse castelo aqui, meu Deus, esse Uau! pixel. Uau! Devia ser realmente um negócio louco. Exatamente. No ano seguinte, a gente tem Adventure of Link. Assim, eu não posso comentar muito sobre esses jogos mais antigos, porque, como eu falei antes, eu não joguei. Então eu vou deixar na sua responsabilidade, mas Beleza. confio em você. Caraca, eu já tô sentindo peso nas costas. Confio em você. Vamos lá. Zelda 2, eu particularmente não gosto muito desse Zelda como bastante gente. Ele é o que menos se parece com a franquia. Tem elementos de RPG. A gente falou, né, que Zelda não é um RPG e tal. Sim. Mas esse em especial tem muitos valores numéricos. Ao mesmo tempo que o gameplay dele é um side-scroller, que você anda pro lado e acerta os inimigos. É bem esquisito, teve bastante experimentação. Mas se alguma coisa saiu de lá foi o moveset do Link do Smash Bros. Temos alguma coisa boa então, né? Exatamente. De qual Smash Bros? Todos eles. Todos eles? Os golpes de espada do Link são praticamente do Zelda 2. Aquela espada pra baixo que ele dá, tudo ataque que ele usava no Zelda 2. Então... a gente fica um tempo aí sem Zelda, só volta em 91 com A Link to the Past, que é o marco que muita gente lembra também, que muita gente jogou. Eu pelo menos vejo muita gente falando que jogou A Link to the Past, não sei se é verdade ou não, mas... Né, pois é, né? A gente teve o Super Nintendo aqui no Brasil, por mais que não tenha feito tanto sucesso com o Mega Drive. Mas eu acho ele, porque o Zelda, que começou a franquia como a gente conhece hoje, criou toda a estruturação de templos, são os 3 primeiros templos iniciais, depois a gente pega a espada maneira, depois parte pra mais 7 templos, que é onde a gente vai ficar a maior parte do jogo. Introduziu as sidequests, introduziu a quantidade absurda de itens. Então, se Zelda é Zelda, se a gente gosta de Zelda, eu diria que é principalmente por causa da Link to the Past. Ele voltou às raízes, Ele é o né, culpado também. de tudo. Exatamente. Ele voltou às raízes desde o Zelda 2, ele voltou pro estilo do primeiro, mas botou muita coisa nova na mesa também. Um pouco depois do A Link to the Past, a gente tem o Link's Awakening. Link's Awakening foi o primeiro jogo portátil da franquia, né? Foi pro Game Boy, né? Exatamente, foi pro Game Boy, primeirão. O que é meio surpreendente, porque o jogo roda bem melhor do que o Zelda 1 e o Zelda 2. Pra você ver como o próprio design consegue fazer um jogo melhor independente da plataforma, né? Isso é verdade. Não, é uma coisa até que eu esqueci de perguntar. Você acha que o Zelda ele se encaixa melhor no console de mesa ou em um portátil, por exemplo? Olha, depende muito do Zelda. Tem Zeldas que eu acho que combinam muito mais com portáteis pela menor quantidade de tempo ou por atividades que você consegue fazer de uma forma mais rápida, como o Minish Cap. Minish Cap eu acho que se encaixa muito bem em portátil. Mas, em geral, eu acho que Zelda se encaixa melhor em consoles de mesa, sim. Pelo fato de que é uma aventura muito grande. Eu pergunto isso porque a minha experiência com Zelda é com os portáteis, né? Com DS em especial. Então aí eu fico meio nessa, mas... Enfim, isso daí fica pra outra hora. Em 98 a gente tem o grande marco de Zelda, que foi o Ocarina of Time. Isso a gente não precisa nem falar, né? Todo mundo que tá escutando isso aqui conhece o Ocarina of Time. Que é o clássico, que é um clássico não só como Zelda, mas como game, tipo, autônomo, como um marco pra história, porque aquela transição do 2D pro 3D, tudo aconteceu nessa época, né? Sim, exatamente. Era uma época cheia de limitação, né? Teve tanto jogo que não conseguiu se adaptar bem pro 3D. Bubs. Polêmica! E Zelda não só conseguiu adaptar perfeitamente a fórmula dele do 2D pro 3D, como criou um monte de fundamento que é usado em videogames até hoje, né? Sim. O Z-Target, por exemplo, que é aquela coisa de você mirar no inimigo em vez de você ficar balançando a espada no ar, sabe? Diz um jogo de ação hoje que não tem alguma coisa que veio disso, sabe? Exatamente. 2 anos depois a gente tem a continuação... eu posso dizer que é a continuação direta do Ocarina of Time? É uma continuação. Que é o Majora's Mask. Majora's Mask, eu tinha muito medo desse jogo quando era criança. Eu, por incrível que pareça, assim, provavelmente eu vou receber várias cartas de ódio com vários emojis com raiva. Eu ainda não consegui jogar o Majora's Mask. Eu joguei o Ocarina of Time no 3DS e eu pretendo, assim que eu tiver um tempinho, jogar o Majora's Mask do 3DS também. Eu recomendo, cara. Eu não vou ter aquela experiência de Nintendo 64 de novo, mas... Fãs de Zelda me perdoem, mas eu vou jogar Majora's Mask com 3DS. Cara, eu recomendo assim, porque foi o primeiro jogo Dark da franquia, né? Teve muita experimentação nesse jogo, ele foi feito pra ser um jogo mais difícil, porque eles tiveram 1 ano pra desenvolver o Majora's Mask.
Então, teve toda essa coisa do design dele, de ser personagens reciclados do Ocarina of Time, de ter só 4 templos ao invés de 10 templos. Tudo se dá por conta dessa limitação que eles tiveram, que era criar um Zelda em um ano. E o que eles conseguiram fazer é sensacional, sabe? Exatamente. Pode não ser o meu favorito, mas credit where it's due. A gente tem que falar assim, que ele é bom e fora as outras coisas. Sei que ele é o favorito de muita gente também, não posso falar muita coisa dele. No ano seguinte a gente tem o próximo Pokémon, Zelda, que se dividiu em 2 jogos, né? O Oracle of Seasons e o Oracle of Ages. Agora só faltou o Oracle of Time pra fazer a terceira versão, mas... eles gostaram. Ia ser The Mystical Seeds of Courage, of Wisdom e of Power. Só que eles não conseguiram fazer 3 jogos que se conectassem entre si, né? Não sei se você sabe, mas quando você Essa eu não sabia. Quando você termina um jogo, você ganha uma senha pra você enviar os dados desse jogo pro segundo. Que aí ele funciona como uma sequência. Então, coisas que aconteceram no jogo anterior vão ter relações na sua gameplay no próximo jogo. Entendi, isso eu não sabia, não. Esse é o único Zelda que eu não consegui jogar direito, infelizmente. Porque, infelizmente, ele nunca teve um relançamento... Não, mentira, teve sim, teve no 3DS. Eu só não tive a oportunidade. Você pode jogar pelo Virtual Console, né? Exatamente. Mas na época eu deixei passar. Hoje em dia, conseguir o cartucho original é difícil pra caramba, né? E eu também não sou muito fã de jogar em emulador, principalmente jogo longo como Zelda, né? Não, ficar na frente de um computador... Se bem que agora tem emuladores pra celular, mas acho que mesmo assim não é muito... Não é a mesma experiência. No máximo eu pegaria pro 3DS. Aham. Eu queria ter mais pra falar sobre o jogo, mas é isso aí. Minha experiência se resume ao Zelda que eu não consegui jogar ainda. Em 2002 a gente tem o Force Words, que eu acho que é a primeira experiência multiplayer de Zelda, se eu não me engano. Sim, é a primeira experiência multiplayer dele. Ele foi lançado como um add-on, né, um extra pro relançamento da Link to the Past pro Game Boy Advance. E é um jogo super básico, tem 4 dungeons que são randomizadas, super rápidas de se fazer. Uhum. Mas como um experimento, eu achei bem interessante, né? Eu só cheguei a jogar depois no relançamento que teve pra DS, que foi dado de graça pra muita gente, né? E dá pra ver que muito das coisas que eles criaram no Force Sword foi implementada melhor na sequência dele, que a gente vai falar daqui a pouco. Que é o Force Sword Adventures, mas antes dele ainda tem o Wind Waker aí no meio. Que foi também um grande lançamento, que até teve relançamento pro Wii U. Pro Wii U, né? Que foi o Wind Waker HD. Eu lembro que esse jogo foi bem polêmico na época por causa dos gráficos. Uhum. Todo mundo esperava que o próximo Zelda fosse ser um jogo realista, né? Que nem os primeiros trailers que teve do GameCube. Mas a Nintendo surpreendeu todo mundo e botou um Zelda com um estilo mais, digamos, infantil, mais animado. O Wind Waker foi a primeira aparição do Toon Link? Não, essa seria o Force Swords que saiu anteriormente, né? Mas a primeira aparição mundial do Toon Link, assim, exibido pras pessoas, foi no protótipo do Wind Waker. Ah, tá. Depois do Wind Waker, aí a gente vai ter a continuação do Force Swords, que é o Force Swords Adventures. Sim, esse em especial eu acho que foi o Zelda mais underrated de todos os tempos, porque é muito difícil de se jogar esse jogo hoje em dia. Pra você ter uma noção, o setup que você precisa fazer é de um GameCube pra ter o jogo roda na tela da televisão, e cada jogador precisa ter um Game Boy Advance e um cabo que conecta o Game Boy Advance com o GameCube. Credo. Pois é tipo... É uma rataria de fio, uma rataria de console... Mas no final é uma experiência que você não consegue replicar em lugar nenhum hoje em dia, sabe? Ele tem uma segunda tela não só pra mostrar seus atributos, seus itens na tela de baixo, como também quando você entra numa casa ou numa caverna, o gameplay passa pra tela de baixo enquanto as outras pessoas estão jogando na tela de cima. Nossa, a gente tem um Switch aí, né? Ou um Wii U, né? Aí, só que é de muitos anos atrás. Seguindo o Force Swords Adventures, a gente tem o Minish Cap, né, que foi pro Game Boy Advanced. Exatamente, pro Game Boy Advance. Se não me engano. Eu tô jogando ele agora no 3DS, né? Que eu consegui... A Nintendo me deu ele pra eu ser um embaixador 3DS, mas... você conseguiu pegar o programa do embaixador, beleza. Porque eu fui idiota e comprei o 3DS na data do lançamento, né? Que idiota que é, cara? Você pegou um monte de jogo de graça. Assim, não foram os melhores jogos do mundo, mas veio o Zelda Minish Cap no meio, então... E veio Fire Emblem também, Sacred Stones. Sim, que eu acho que só por esses 2 jogos já vale a pena. Teve Metroid Fusion também, se eu me lembro bem. Verdade, tem Metroid Fusion. É que eu não baixei todos, mas... Saquei. Enfim, a gente tem o Minish Cap, que eu tô gostando bastante de jogar. Eu acho ele bem engraçado, ele tem uma pegada de humor bem legal. Sim. Eu gosto muito da galera que fez o Minish Cap. Foi, na verdade, um pessoal não da Nintendo, mas sim da Capcom, que ajudou a fazer o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages, e trabalhou no projeto do Force Swords, né? Então, é uma das poucas empresas que conseguiu trabalhar com a franquia Zelda, que não é a própria Nintendo, né?
E dá pra ver um pouco disso também. O humor não é o humor que a gente costuma ver um pouco nos jogos da Nintendo. Eu acho isso bem interessante, na verdade. E a progressão do jogo lembra um pouco A Link to the Past. Talvez com um pouco mais de, digamos, hand-holding, né? Ele leva você até as dungeons. Mas, de um ponto de vista de design, pra época, ele poderia ser considerado um jogo superior por causa disso. Uhum. Mas eu gosto bastante do Minish Cap. Em especial o visual dele, é tudo tão bonitinho. Aquela pixel art gostosinha. Ele é uma graça, com certeza. E os templos são bem divertidos de fazer. Sim. Eles não são estressantes, os puzzles não são muito difíceis. Ele é bem divertido. Eu acho que é um ótimo Zelda pra quem quer começar, na verdade. Em 2006 a gente tem Twilight Princess, que você falou que também foi um grande jogo pra você, né? Qual é a sua relação com Twilight Princess? Como eu falei, Twilight Princess pra mim foi o retorno da franquia desde o Ocarina of Time, que ficou dormente pra mim por tanto tempo. Foi um jogo bem interessante na época, porque, como eu falei, teve certo backlash em relação ao Toon Link e toda aquela temática cartunística do Wind Waker. Por mais que eu não reclame, eu gosto muito, teve gente que não gostou. E essa foi a tentativa da Nintendo de agradar um público mais ocidental. Pouca gente sabe, né? Mas o Twilight Princess do Wii é uma remasterização do GameCube, né? Foi lançado originalmente pro GameCube. Na verdade, no fim do dia o que aconteceu foi que a versão de Wii foi lançada antes da do GameCube pra maximizar a venda. Mas o jogo foi todo projetado em cima da arquitetura do GameCube. O que não foi muito difícil portar pro Wii, porque eles são praticamente o mesmo console com um pouco mais de memória RAM. É verdade. Mas teve a coisa engraçada também, que foi do mundo espelhado que aconteceu por causa disso, né? Eles tiveram, acho que era o quê? Um mês pra conseguir terminar a versão de Wii e resolveram botar a espada na mão direita do Link, só que eles não podiam mais fazer isso, porque ia mudar o jogo inteiro. Aí eles espelharam o jogo inteiro, literalmente. A gente acha assim... Mas tem aquilo, né? Os Zeldas, pelo menos o Ocarina of Time que eu joguei, ele tinha o modo o New Game Plus, né? Que ele realmente espelhava o jogo. Sim. Isso veio depois, veio com a versão do 3DS. E é meio que uma alusão a isso que aconteceu com Twilight Princess, na verdade. O Master Quest, originalmente ele saiu pro GameCube, num disco que você ganhava quando você fazia a pré-venda do Wind Waker. E nesse disco, a única coisa que a gente tinha de novo eram as dungeons completamente diferentes. O mundo não era espelhado ainda. Entendi. Isso daí é uma informação que eu não sabia. Em 2007 a gente tem o primeiro Zelda pro DS, né? Que até foi meu primeiro Zelda que eu joguei, o Phantom Hourglass. Hourglass. Eita. E que, tipo, pra mim foi realmente a introdução na franquia. Eu achava muito interessante porque eu comecei com aquela sensação de que Zelda era um jogo muito tranquilo. Tipo, que eu podia jogar um pouquinho, podia parar, não tinha aquela coisa de ficar dentro dele muito tempo pra fazer as coisas. Podia fazer um templo, depois eu saía, depois ia fazer outra coisa, aí depois eu fazia outro templo, sempre dando aquelas pausas, né, entre os jogos. Então Zelda sempre foi um jogo muito calmo, muito tranquilo pra jogar, isso que eu gostei nele. Pois é, em especial os Zeldas portáteis são feitos dessa forma, né, pra nada durar muito tempo. Os próprios templos talvez você possa fazer um andar agora, e quando você chegar no próximo andar você não precisa lembrar de muita coisa do primeiro andar, sabe? Sim. Você não tem muito puzzle que conecta um andar ao outro, tipo, eles são mais individuais. Exatamente. O design dos Zeldas portáteis eu acho que são feitos pensando na plataforma deles e funciona muito bem, como você falou, né? Eu nunca cheguei a pensar, na verdade, em Zelda portátil dessa forma, mas agora ouvindo seus comentários faz total sentido do porquê eles são assim, sabe? A Nintendo foi bem esperta em fazer isso, porque tem empresa que não consegue portar um jogo não só fisicamente, mas não consegue portar um roteiro pro portátil. Exatamente. Acaba aparecendo uma versão adaptada do jogo de mesa, só que por um videogame menor. Sim. Com os mesmos princípios de gameplay. Em 2009, depois do Phantom Hourglass, a gente tem o Spirit Tracks, que é o meu jogo favorito de Zelda, que eu já comecei amando aquele jogo. Eu fiquei... foi difícil entender como é que funcionava a mecânica do trem em si. E da flauta, porque as músicas, diferente da Ocarina, do Ocarina of Time e tudo mais, você tinha que ter uma certa precisão nas músicas que você tocava. É verdade, era mais difícil. E às vezes eu ficava um pouco frustrado com isso, mas era divertido ao mesmo tempo. Era um instrumento desafiador. Sim. Eu acho que dos dois jogos de DS, o Spirit Tracks é claramente o jogo superior. Ele pegou tudo que o Phantom Hourglass criou, né, em relação aos controles do Link e do Tomás, e botou num mundo que faz muito mais sentido esse tipo de gameplay. Porque, sinceramente, eu não gostei muito da forma como o Phantom Hourglass lidou com aquela mecânica de água do Wind Waker, né? Que você desenha uma linha e o barco vai sozinho, você vai simplesmente clicando nas coisas, né? Sim. Digo, se for pra colocar você numa rota pré-determinada, sabe? É muito mais interessante que as rotas já estejam no mapa e você simplesmente se preocupe em ou alterar a rota uma hora ou outra, ou clicar nos monstros pra matar eles, né? Que foi exatamente o que eles fizeram com o trem. Foi exatamente o que eles fizeram com o trem do Spirit Tracks. Foi
Fez total sentido pra mim, por mais que as pessoas reclamassem na época. Você tinha os trilhos lá, você só ia reto. Aí dependendo pra onde você queria ir, você mudava o trilho. Exatamente, você não precisava rabiscar de novo sua rota, era só apertar um botão, pronto, você mudou a direção. Foi excelente. Em 2011 a gente teve o lançamento do Skyward Sword, que muita gente gostou, muita gente não gostou. O Zelda mais controverso dos últimos tempos. Teve um dos vilões mais caricatos da série, que muita gente também tem uma relação com ele que talvez goste, talvez não goste, mas... Como é que é o nome dele? É Grauhin, né? É Grahim. Grahim, isso. Grahim. Mas fala, o que você acha do Skyward Sword? Cara, esse pra mim foi a decepção de Zelda pra mim, sendo bem honesto. Eu esperei tanto por esse Zelda de Wii, as revistas hypavam, falavam, caraca, Zelda de Wii tá chegando aí, vai ter controle de movimento. Meu Deus, tá chegando Zelda de Wii com controle de movimento. Eu achava que o Skyward Sword ia ser o que eles tentaram fazer com o Switch agora, que é um controle mais dinâmico, mas o controle do Wii nunca deu pra fazer muita coisa muito elaborada, tipo, muito movimento de espada, até que eles conseguiram alguma coisa, mas eu acho que, né, não sei. Eles deram o máximo dele, né, em relação aos controles de movimento, inclusive utilizaram aquele acessório do Wii pra você ter mais liberdade na movimentação da espada. E por mais que tenha sido interessante, ele trouxe alguns pontos que Zelda nunca chegou a explorar de verdade, como o combate. Isso foi, eu acho que pra mim, o ponto máximo do Skyward Sword foi o combate dele. Ele pecou em muitos outros pontos, como a exploração do mundo. O mundo é bem pequeno, bem cravado, bem contido, e você só vai pros lugares quando você precisa necessariamente ir pro lugar. A história também não clicou muito comigo, por mais que algumas pessoas tenham gostado. Então, sei lá, talvez tenha sido fruto da hype que eu tive naquela época. Hypei esse jogo demais e no fim das contas foi uma experiência, digamos, abaixo do mediana. A gente tem outras experiências com esses jogos. Por exemplo, eu tive essa mesma sensação que você teve com Watch Dogs. Eu tava num hype enorme quando ele saiu, meio que dei aquela desanimada, mas isso sempre acontece. Pois é. Em 2013 a gente começa a ter Zeldas pro 3DS, começando com a Link Between Worlds, que muita gente adorou. Verdade, né? Eu esqueço desse jogo de vez em quando. Esse jogo é muito bem feito. Ele é muito bonito, ele é muito bem feito. Ele pega muita referência do A Link to the Past, até por causa... Eu acho que se passa na mesma... Sim, na mesma linha do tempo. Inclusive no Japão ele se chama A Link to the Past 2, né? Não é A Link to the Past, né? Lá eles chamam Triforce of the Gods, só que não pode ter Deus no nome de um jogo da Nintendo aqui no ocidente. Porque aí seria, é muito óbvio, né? Nintendo, enfim. Enfim. Isso daí é papo de fanboy. Papo de fanboy. Em 2015 a gente teve o Triforce Heroes, que foi uma sequência do Four Swords, que eles tentaram fazer com o 3DS, usando agora as mecânicas... As mecânicas não, as possibilidades de conexão Wi-Fi, de você poder jogar com o seu amiguinho que tá do outro lado do mundo, com aquela conexão maravilhosa da Nintendo, mas... Enfim. Exatamente. Você chegou a testar o Triforce Heroes? Infelizmente é um jogo que eu tive muitas poucas oportunidades de testar, porque diferente do Four Swords, ele é um jogo que exige que você tenha 3 pessoas. Você não pode ter 2, você não pode ter 4, tem que ser 3. O Four Swords você podia jogar com menos, né? Você podia jogar com 2 pessoas se você quisesse. Mas meu maior problema com o jogo foi esse, né? Eu tive muita pouca oportunidade de jogar mesmo tendo o jogo. Mas é um jogo muito divertido também. Ele pega todo aquele conceito do Four Swords Adventures, de vocês terem que trabalhar em equipe pra fazer coisas, e adiciona um terceiro eixo pra isso, que seria a tridimensionalidade do A Link Between Worlds. Então tem vários momentos que as pessoas têm que se carregar pra conseguir fazer puzzles relacionados à altura, ou enfrentar chefes que o ponto... é verdade, que eles têm que ficar um no ombro do outro, né? Exatamente. Aí tem chefes que o ponto fraco fica em níveis diferentes, aí você tem que formar totens baseado no nível do ponto fraco do chefe. Meu Deus, que farofa. Tem muita mecânica interessante, mas é difícil de jogar esse jogo. O próximo jogo que muita gente talvez não considere que é Zelda ou não, é o Hyrule Warriors. Sempre me enrola a língua pra falar esse nome. Mas que lançou ao mesmo tempo pro New 3DS. E pro 3DS também, mas com um pouco de cortes nos gráficos, na quantidade de inimigos na tela. E pro Wii U, que é o Musou de Zelda, né? Que é aquele estilo de jogo que você tem que enfrentar uma horda de inimigos e espadada pra todo lado. Foi uma surpresa. Eu honestamente não vi esse jogo chegando quando ele foi anunciado. Exatamente. Foi uma coisa do nada. Que nem agora, o Fire Emblem Warriors. Meu Deus do céu. Fire Emblem Warriors. Que veio do nada, eles estão lançando Musou assim, sabe? Daqui a pouco vai ter um Mario Warriors e a gente vai ver o Luigi dando... Os caras estão se dando muito bem, que a franquia já era popular no Japão e agora tá fazendo sucesso no ocidente também. Exatamente. Aí eles têm que aproveitar as licenças. Não, aí é a vaca leiteira do capitalismo. Vamos rodenhar dinheiro aqui.
Independente da qualidade, se vende, coloca. Exatamente. Mas até que pelo menos os dois jogos, tanto do Zelda quanto do Fire Emblem, ficaram jogos bons. Pelo menos é o que eu acho, né? Exatamente, eu só ouvi falar de pessoas que jogaram jogos e, inclusive, pessoas que gostam muito de Warriors falaram que o de Zelda, em especial, é um dos melhores Warriors que tem por aí, se você quiser jogar. Então, tipo, show de bola. Continue assim. Exatamente. E em 2017 agora, temos o mais recente, nosso queridinho Bafo Selvagem. Bafo Selvagem. Breath of the Wild. Excelente jogo. É o jogo que tá aí pra provavelmente concorrer a jogo do ano. Uhum. E que, nossa, ele reinventou Zelda, né? Como a gente tava falando no início. Exatamente. É outro jogo também que eu acho que dispensa apresentações. Se vocês estão escutando aqui, vocês provavelmente ouviram falar dele em algum lugar, né? Com certeza. Por mais que ele tenha suas falhas, né? Nem todo jogo é 100% perfeito. Eu já joguei esse jogo, acho que quase 2 vezes agora. Comecei já um segundo gameplay. E dá pra ver que ele tem umas falhas bem aparentes, mas honestamente ele faz tanta coisa nova, tanta coisa divertida e te dá tanta liberdade pra você fazer o que você quiser, sabe? Que todas essas falhas eu diria que você consegue passar o olho nelas, sabe? Falar, tudo bem, tem os defeitos aqui, mas porra, olha só, eu posso tacar fogo na grama. Que outro jogo pode tacar fogo na grama? Olha só, eu posso cozinhar. Exatamente. Pode-se dizer então que o Breath of the Wild é um must no Switch? Com certeza. Compre um Switch, leve Zelda por apenas mais 10 parcelas de muitos dinheiros. Eu diria que quase nesse 1 ano de console, se você tem um jogo pra você escolher qual você vai comprar, é o Zelda Breath of the Wild. Você pode passar 2 anos jogando esse jogo. Porra, já ouvi histórias de pessoas que começaram New Game de novo, aí entrou o Hero Mode, aí fez o Hero Mode de novo, sabe? As pessoas jogam esse jogo até hoje, e ele foi lançado no começo do ano, sabe? E ainda vai lançar mais um DLC de história, que também tá prometido, né? Acho que Zelda Breath of the Wild pode virar o novo Skyrim, né? Que o Skyrim lançou em 2011 e tá sendo relançado aí até hoje. Tá sendo rejogado até hoje. Eu não gostaria que Zelda Breath of the Wild fosse relançado que nem Skyrim foi. Não, tipo, só seria um pensamento assim, mas não comparando com Skyrim, porque eles conseguiram cansar o jogo de uma forma que nem eu consigo explicar. A Bethesda tem suas coisas. Deixa ela. Né, deixa ela. Mas enfim, a gente vai encerrando aqui por hoje. Vitor, muito obrigado por bater esse papo aqui comigo. Eu que agradeço, Murilo. A gente provavelmente vai jogar muito Zelda ainda pela frente. Eu espero conseguir meu Switch logo pra jogar o Breath of the Wild. E é isso aí, Vitor. Muito obrigado. Espero que você possa aparecer aqui de novo. Com certeza, conte comigo. E pessoal da Rádio Manda News, muito obrigado pela companhia até agora. Não esqueçam de sintonizar no Fliperama toda terça-feira, 2 horas da tarde e 8h30 da noite. Conto com a presença de todos vocês aqui.